livro do Êxodo, capítulo 3. Livro facinho de achar, que é o segundo livro da Bíblia. E eu quero perguntar nessa noite também, enquanto os irmãos vão procurando, se tem alguém que está nos visitando, que é a primeira vez que você está conosco. Tem alguém que é a primeira vez? Levante sua mão. Tem um amado irmão? Tem mais alguém? Isso, tem mais duas irmãs ali. Que bênção ter vocês aqui essa noite. Sejam bem-vindos. Eu sei que você está com a Bíblia na mão, não vai dar para bater palma, mas vocês podem dar um glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, querido irmão, em nome de Jesus. Depois, os irmãos que viram os visitantes, no final, não deixe ele embora sem abençoar a vida deles. E que prazer ter vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, e versículo de número 2 a seguir. A partir do versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, para ver a sarça que não se queima. Vendo o Senhor que lhe voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor teu Deus e teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheceu-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós adoramos o Senhor, nós oramos para que essa palavra ela seja compreensível ao coração de cada irmão, que ela seja, meu Pai, clara a cada vida, que eles sejam alcançados pelo favor do Senhor, e sejam, sobretudo, meu Pai, abençoados pelo Teu poder, no nome de Jesus. Pode tomar o seu assento? Queridos, Deus ele tem propósitos para o seu povo. Deus tem propósito para alcançar pessoas. Deus tem propósito para libertar pessoas. Deus tem propósito de curar pessoas. Mas os agentes de Deus somos nós. O agente de Deus sou eu. O agente de Deus é você. O agente de Deus que realiza o propósito de Deus somos nós. A vida de Moisés, quando essa vocação de Moisés, a vida de Moisés ela é tão interessante, que a vida de Moisés ela pode ser separada em 3 períodos de 40 anos. Moisés ele viveu 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos que ele praticamente no deserto. É interessante que nesses 3 períodos, a vida de Moisés, ela pode ser separada assim, nos primeiros 40 anos de vida, você nota que Moisés, ele era filho da filha de Faraó, ele era da família real faraônica,
Esse primeiro período, Moisés, ele pensava que era alguém. Era alguém que fazia a coisa do seu jeito, é alguém que tomava as decisões do seu jeito, é alguém que tomava o caminho do jeito que ele achava que parecia melhor. O segundo período de 40 anos acontece no deserto. Período em que Moisés viveu sem nenhum glamour, viveu sem nenhum holofote, mas é nesse segundo período que Moisés chegou à conclusão de que ele não era ninguém. O primeiro período ele achava que era alguém, o segundo período de 40 anos ele chegou à conclusão que ele não era ninguém. Mas o terceiro período, que é o período dos últimos períodos de 40 anos, Moisés, ele vive no deserto, com o povo no deserto, com o povo caminhando para a terra prometida. Ali nesse terceiro período, Moisés chegou à conclusão de que Deus pega aquele que não é ninguém e faz dele uma pessoa importante, faz dele uma pessoa que realiza os seus propósitos na terra. E é interessante que Deus, ele sempre usa, além de Deus usar pessoas improváveis, além de Deus usar pessoas que parecem que não vai chegar em lugar nenhum, Deus, ele trabalha nessas pessoas em lugares improváveis. Isso é tão forte, irmãos, que a maioria das pessoas que a gente vê no nosso dia de hoje, são pessoas que carregam o status por ter, eu me formei na melhor universidade do estado. Eu me formei na melhor universidade do país. Eu formei na melhor universidade dos Estados Unidos, em Harvard, ou em Oxford, lá na Inglaterra. Eu formei nas universidades de maior status. Hoje os homens são reconhecidos pelo status do lugar aonde ele é formado. Mas é interessante que Deus forma os seus em lugares improváveis. Você pega Moisés, aonde Deus trabalha no caráter de Moisés, é no deserto. Aonde Deus trabalha no caráter de Abraão, é no deserto. Aonde Deus fala com Elias e levanta Elias e outros profetas, no meio do deserto. Aonde Deus começa o ministério de Jesus, é no deserto. E foram homens extraordinários, homens que alcançam o mundo, homens que são exemplo para nós, para mostrar o seguinte, que Deus, meu irmão, além dele trabalhar com pessoas improváveis, Deus trabalha no nosso caráter em lugares improváveis. Deus não precisa que você tenha nascido num berço de ouro para te usar. Você pode ter nascido numa família desconhecida, numa família problemática, numa família cheia de problema, cheia de limitações, mas não é empecilho para Deus te usar, não é empecilho para que através de você, Deus transforme a sua família através da sua geração. Quem crê, diga glória a Deus. Deus, ele escolhe o deserto para fazer isso. Por quê? Porque Deus, antes de Deus usar Moisés, Deus trabalha em alguns sentidos na vida de Moisés. Que sentidos que é esse? Primeiro, Deus, ele trabalha em Moisés no anonimato. Deus leva Moisés no deserto porque no deserto Deus tem um objetivo de trabalhar de uma forma no anonimato na vida de Moisés. No deserto, você não chama atenção. No deserto você não é visto. No deserto, você não tem para quem se apresentar ou para quem usar o seu status no deserto. No deserto, Deus tratou com o ego de Moisés. No deserto, Deus trabalhou no caráter de Moisés. Porque no deserto, Ele trabalha no quê? Na sensibilidade também. Se primeiro Ele trabalha com Moisés no caráter,
Deus muitas vezes nos leva no deserto. Quando eu digo no deserto, são batalhas, irmãos. É que muitas vezes a gente acha que Deus está trabalhando com outras pessoas. A maioria das vezes que Deus nos leva no deserto é porque Deus está trabalhando em nós mesmos. Em nós. No nosso caráter, na nossa postura, no nosso modo de viver. E tem uma coisa interessante, que quando Deus ele trabalha no caráter, Deus ele trabalha numa coisa que nós precisamos de ser trabalhados muito hoje, é na sensibilidade. Ele usa a sensibilidade porque no deserto, meu irmão, é o lugar em que você aprende a ouvir Deus. É no deserto onde nós começamos a ter uma proximidade maior com Deus. É ali que nós estamos longe das festas, é ali em que a gente está recluso, é ali que a gente começa a ouvir a voz de Deus de uma forma que a gente não costumava ouvir. O deserto, além de trabalhar no caráter, o deserto ele vai nos dar sensibilidade. E isso é tão claro no deserto, que no deserto Jesus ele conseguiu distinguir claramente a voz do diabo da voz de Deus. Porque é tão interessante que você lá, quando Jesus estava no deserto, você via Deus falando com Jesus no deserto? Não. Você só via dizer o seguinte: disse o diabo. Mas mesmo Deus não falando com Jesus no deserto, antes de Jesus entrar no deserto, o Pai falou com Jesus. Disse o que para Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando Jesus entra no deserto, ele só ouviu a voz do diabo, mas ele sabia distinguir a voz do diabo e a voz de Deus. E quando o diabo vinha, dizia, e a palavra diz assim, e a Bíblia está escrita assim, e na palavra de Deus diz assim: não tentarás o Senhor vosso Deus, somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Sensibilidade. Moisés passou por essa escola por 40 anos. Essa escola que ele chegou no deserto achando que era alguém, e ele chegou à conclusão de que ele não era ninguém. Se tem uma das maiores características que está na vida de alguém que é instrumento de Deus, é saber que ele não é ninguém se Deus não for com ele. Se Deus não for comigo, eu não sou ninguém. Se Deus não for na minha vida, eu não vou em lugar nenhum. Pessoas que batem no peito, acham que sabe muita coisa. O deserto está te esperando, para você entender que sem Ele nós não somos nada. Sem a glória dele nós não somos nada. Mas é interessante que Deus, meu irmão, no deserto são dados alguns recados, que no deserto, além de trabalhar no caráter, além de nos dar sensibilidade, no deserto é onde Deus prepara pessoas para as enviar e para as usar. Deus, essa frase já virou jargão, mas ela é mais atual do que nunca. Deus não usa capacitados, mas Deus capacita para depois usar. Deus ele não chama os capacitados, amém? Deus capacita e depois Deus usa. Deus ele sempre vai capacitar primeiro para depois usar. Deus não tem preocupação de usar gente que acha que é capacitada. Ele capacita para depois usar. Mas tem uma coisa que o sentimento de incapacidade é um sentimento que está muito atrelado à vida daquelas pessoas que falam assim: como que eu vou fazer isso? Você já se deparou com alguma situação, se não todo mundo, alguém já se deparou e disse assim: como que eu vou fazer isso? Como que isso se dará? Imagina, meu irmão, imagina a vida de Gideão. Imagina a vida de Gideão. O anjo de Deus chega para Gideão e fala com ele assim: é você que vai libertar
os israelitas do poder dos midianitas. Aquela escravidão, se não me falha a memória, já tinha 40 anos, irmãos. Já tinha 40 anos que o povo estava ali escravo, contanto Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, ele estava malhando trigo no lugar de fazer vinho, para esconder dos midianitas. E chega o anjo do Senhor e fala assim: você vai ser um instrumento de Deus para libertar o povo. E ele fala: eu sou, a minha casa é a menor casa, a minha tribo é a menor tribo, nós somos as pessoas menos prováveis para isso. Vai nessa tua força que Deus vai te usar para livrar o povo. Você pode se sentir incapaz, você pode se sentir pequeno, mas é nesse sentimento que Deus vai fazer e vai usar você para a conclusão final é qual? Se não fosse Deus, nada sairia da forma que tinha que sair. Tinha situações, irmãos, até o próprio Gideão, tem uma coisa que Deus quer que a gente entenda: não é a força do seu braço que vai te dar a vitória. Eu estou falando para crente, tem crente aqui hoje? Eu estou falando para crente, meu irmão. Para crente que entende, a minha vida depende do poder de Deus. O próprio Gideão, quando Gideão ele é chamado, Gideão fala: Gideão, junta o povo. Junta quantos mil homens? 32 mil homens. Opa, Gideão falou assim: já dá um caldo. O Senhor vira para Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente, Gideão. Muita gente? Os 32 mil que estavam com Gideão, com certeza eram menores do que os midianitas. Você fala: é muita gente, Gideão. O que, Senhor? É muita gente. Mas o que eu faço, Senhor? Levanta a boca e fala: quem está com medo, quem é covarde, vai embora. Gideão falou assim: quem é covarde vai embora. Irmão, de cara foi embora 22 mil. Sabe o que esse covarde ia fazer? Ia ficar escondido atrás dos outros. Foi e só sobrou 10 mil, Gideão. Azedou. Mas acho que dá uns 10 para cada um. O Senhor falou assim: tem muita gente. Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor falou assim: leva eles no ribeiro de Bezó e manda eles beber água. Quem beber água igual cachorro, abaixar a cara igual cachorro, separa. Quem beber água, pegar a água e trouxer na boca, e esse aí vai lutar. Sobrou sabe quantos? 300. Ô glória, né, Marcos? Ô glória, que não é nós que estava lá. Sabe o que o Senhor falou com o Gideão? Porque eu não quero, depois que o povo batalhar, falar que foi por causa deles que eles venceram. Pegou o segredo aí, meu irmão? Eu não quero que o povo depois fale: eu venci, porque não, Gideão vai com uns 300 para dentro deles aí. A Gideão entendeu o mistério, ele falou assim: isso aí é engraçado, vocês não vão ter que batalhar também não. Vocês vão pegar cântaro, vocês vão pegar o cântaro, vocês vão pegar tochas, e vão quebrar o canto e levantar a tocha e começar a glorificar a Deus. E não é que os inimigos, irmão, começaram a lutar entre eles, brigar entre si, eles mesmos se destruíram. Deus é o vitória. Sabe por quê, meu irmão? Deus não usa capacitado, Deus capacita para te usar. Se você está olhando aqui, meu irmão, e falando assim, e virando e diz assim: não, eu nunca vou conseguir fazer nada para Deus, porque eu não tenho capacidade. É você que Deus quer. Opa, tem crente aí, recebeu, diga glória. É você que Deus quer. Sabe como que eu comecei a trabalhar na igreja? Hoje eu sou um pastor, hoje a gente tem uma experiência, tem uma caminhada, tem uma história, mas mesmo assim continua dependendo de Deus. Mas sabe como que eu comecei? Estava o grupo de adolescentes da igreja. Eu tinha 16 anos de idade. Eu era adolescente também. O grupo de adolescentes da igreja era o filho dos irmãos da igreja, que vinha para a igreja porque o pai levava. Daqui a pouco você sabia que não ia ficar.
Mas os meninos ficavam ali jogados, ninguém ensaiava com eles, eu já participava dos jovens, ninguém ensaiava aquele negócio todo. Uma amiga minha da mesma idade, amiga minha de escola desde a infância, que a mãe dela já foi na escola até para me bater, porque eu era muito santo. E ela converteu e ainda virou grande amiga. E ela falou assim: o Alisson, vamos... Era o pastor Rui na época, vamos pedir para o pastor Rui para nós olhar os adolescentes. Meu irmão, nós não sabíamos nem falar, liderar, nós nem sabíamos o que era isso, liderar, gestão, e não sabia cantar, não, porque lá o grupo você tinha que ensaiar. Vamos pedir para nós olhar os adolescentes? Vamos. E eu lá nem sabia o que é, vamos embora, você que pede. Pastor, nós queremos olhar os adolescentes, podemos? O pastor olhou para nós e disse assim: vai, e que Deus seja com vocês. Meu Deus do céu. E começamos com aquela meninada, meu irmão. Daqui a pouco tinha o que eu falei, era o filho dos irmãos. Era ali 10 adolescentes que ia. Daqui a pouco o nosso grupo de adolescentes estava com 50 adolescentes, meu irmão. Com gente que não sabia nada. Mas você sabe por quê? É esses que Deus usa. É esses que Deus quer usar. Sabe por quê, meu irmão? Deus não usa o capacitado, Deus capacita para usar. E quando o Espírito Santo vem sobre você, meu irmão, não vai ser o conhecimento que vai fazer a diferença, vai ser a unção de Deus na sua vida que vai fazer a diferença. Deus leva Moisés para o deserto, meu irmão, para provar que ele não usa capacitado. Ele capacita para usar. Deserto seria o lugar menos provável que Deus ia usar alguém. Vocês já notaram como Deus ele tem a mania de frustrar os prognósticos? Você já deve ter notado no testemunho dos outros e na sua própria vida, como que Deus ele leva coisas no limite, que parece que vai acabar tudo, daqui a pouco Deus vira um negócio do avesso. Sabe por quê? Para você e quem está perto de você virar e dizer o seguinte: se não fosse Deus... se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia de Deus, se a coisa está te desafiando hoje eu quero te dizer uma palavra de Deus para você levar na sua vida. O deserto não é o fim, Deus não te levou no deserto para você morrer no deserto. Crente não morre no deserto, quem morre no deserto é desobediente, murmurador. Deus só te leva no deserto para trabalhar em você e para te colocar onde Ele te chamou. Só para isso. Interessante que quando nós continuamos aqui, que Deus, quando Ele chama, Ele leva no deserto, Ele tem dois objetivos quando Ele vocaciona e quando Ele leva no deserto para usar. O primeiro motivo pelo qual Deus leva é para que Ele seja conhecido. O nome do Alisson não interessa, o que interessa é Ele. O que interessa no nome do Alisson é para saber quem é o pastor da igreja, mas para saber quem que manda na igreja, é Ele que é importante. O meu nome, o seu nome é importante para conhecer referência, mas para conhecer o mapa do milagre, nós somos que indicamos quem fez aquilo. Por quê? Porque o Senhor chamou Moisés e disse assim: Moisés, eles saberão que o Eu Sou enviou você a eles. Por quê? Porque Moisés virou e falou o seguinte: Senhor, você está me mandando ir lá no Egito? Lá no Egito, eu chegar lá e falar assim: Deus me mandou aqui. O que mais tinha no Egito era Deus. Tinha Deus para tudo. Moisés, você não vai falar que um Deus foi lá, você vai dizer que o Eu Sou me enviou a eles. O que Deus estava querendo dizer? Diga para os egípcios que ele tem o Deus lá, que ele adora o Deus da lua, do Nilo, da plantação, do gado. Ele tem um Deus para cada coisa. Fala com eles que chegou lá um Deus que é completo. Um Deus que é tudo, um Deus que é o Deus da lua, que é o Deus do mar, que é o Deus da terra, que é o Deus da plantação, que é o Deus de tudo, que comanda tudo. E quando eles começaram a duvidar de Deus, o que Deus começou a fazer? Começou a tocar nos deuses dele. O Nilo era um Deus,
Começou a tocar nos Deus, para que eles reconhecessem, tem um Deus todo-poderoso que está com Moisés. Aleluia. Deus vai te usar, meu irmão. Através da sua vida, Deus vai salvar, mas através da sua vida, Deus vai derramar juízo também. Através da sua vida, eu estou dizendo aqui uma palavra para você entender que no crente não esparrama juízo, mas o crente também, ele começa a dizer, cuidado com os seus pecados, cuidado que a mão do Todo-Poderoso pode pesar sobre vós. Olha o que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não espiritualizo, mas não tem jeito de a gente fugir. Olha o que está acontecendo no Brasil depois de uma festa da carne aí, que o capeta lá estava arrastando Jesus. Blasfêmia. Depois daquilo não conseguiram ter carnaval, não vai ter carnaval, que por mim que não tivesse nunca. Mas é que o crente seja instrumento de juízo e falar, cuidado com as suas práticas. Porque a palavra do crente pregar é arrepender dos seus pecados, Jesus cura, Jesus salva, mas ele também não brinque com o nome do Todo-Poderoso. Porque, meu irmão, Deus ele chama pessoas, ele envia pessoas, mas é através daquelas pessoas que o nome do Senhor é reconhecido. É reconhecido para mostrar que tem um Deus Todo-Poderoso que comanda tudo. Não é Iemanjá, não é Tranca-Rua, não é Zé Pilintra, é o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Continuando aqui, Deus chama, Deus tem um local onde Ele usa, Deus tem um propósito pelo qual Ele usa, Deus tem o perfil da pessoa que Ele usa, mas por fim, por que Deus me usa? Escolhe uma pessoa e pergunta assim, para que Deus quer me usar? Pergunta para a pessoa aí, como se você não soubesse. Pode perguntar, um irmão que está do seu lado, pergunta aí, Guilherme, para ele, pergunta para o fulano, para que Deus quer me usar? Pergunta, para que Deus quer me usar? Ou se não tem ninguém perto de você, abre a boca e fala, para que Deus quer me usar? Para atender a necessidade do outro. Para socorrer o outro, para ser bênção na vida do outro. Prepara que o chicote vai estar lá. Hoje é um cristianismo que cada um olhando para o seu umbigo, meu irmão. Hoje o crescimento, ninguém está preocupado da igreja crescer, está preocupado dele crescer. Se eu estou bem, o problema é do outro que está mal. Olha aqui, olha porque Deus chamou Moisés, lá no versículo 7, Deus disse assim, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios. Por que Deus chamou Moisés? Para socorrer um povo que estava sofrendo lá no Egito. Sabe para que Deus chamou? Para socorrer pessoas. Para ir até pessoas. A palavra que está queimando nesse mês no meu coração é, que tipo de igreja que nós temos sido? O seu coração está ardendo para levar pessoas a Cristo? Ou está normal? Ou tudo está bem? Vendo alguém morrer na prostituição do seu lado, vendo o outro morrer na droga do outro lado, e você está tudo bem. Isso mostra que nós estamos nos perdendo na caminhada. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele conta uma parábola, a parábola a parábola do bom samaritano. Porque chegaram para ele e disseram assim, Senhor, quem que é o meu próximo? E contou lá a parábola. Estava descendo um sacerdote, ocasionalmente o sacerdote estava descendo, tinha acabado suas funções, tinha um camarada meio morto, o sacerdote passou de largo,
Daqui a pouquinho desce o levita, porque o levita vem depois, porque o levita estava acabando de fazer, não estava tocando, né? Com certeza o levita estava arrumando a bagunça do sacrifício, a limpeza geral, e depois ele desce. Também ocasionalmente ele não estava ocupado e ele passa de largo. É interessante que esses aí, eles sabiam de tudo a adoração no templo, mas já tinham perdido a essência do que é servir o outro. A essência do que é ser testemunha dele em todo lugar. Eles já tinham um trabalho de profissional da fé. Ele tornou um profissional da fé. No púlpito ele prega muito bem, mas depois que sai do púlpito, entra no carro, vai embora e não conversa com ninguém. Quando ele canta, ele acaba de cantar, é muito bom. Depois faz aquela carinha de nojo para pegar na mão dos irmãos. Se ele participa do culto, porque tem uns que participam do culto assim, tem que ter um camarim para ele, na hora dele cantar, ele vem cantar, quando termina ele volta para lá, volta para cantar, volta para lá e fala, não quero ser incomodado aqui, vou embora para minha casa. É o povo que virou profissional da fé. Jesus falou, essa turma virou profissional da fé, porque eles querem fazer um espetáculo, eles querem mostrar o nome dele, o sacerdote, o levita, era de quem se esperava alguma coisa, ele estava ali, nem aí para os outros, não, acabei de fazer minha coisa que eu tinha que fazer lá no templo, lá, já cumpri o meu horário, aí daqui a pouquinho, sabe o que acontece? Vem um samaritano que segundo a Bíblia, que era separado de todo mundo, não prestava para ninguém, não podia ir no culto religioso, o camarada estava em viagem, repito, ele estava viajando, então ele estava ocupado, ele parou e socorreu aquela pessoa. Socorreu, levou, pagou para cuidar dele, e Jesus virou e falou o seguinte, quem foi o próximo daquele homem? Foi quem teve misericórdia. Jesus virou e disse, vai e faça a mesma coisa. Deus chama pessoas para cuidar de pessoas, Deus chama pessoas para socorrer pessoas. Deus nos chama para que os nossos corações, meu irmão, eu não estou dizendo interferir na vida dos outros, mas tem coisa que a gente gosta, é o seguinte, o que eu mais recebo ligação é, pastor, tem um amigo meu que precisa de um conselho, dá vontade de falar para o cara, por que você não aconselha ele? Por que você não me chama para te ajudar a aconselhar? Não, as pessoas estão transferindo responsabilidades. Você sabe a diferença que você pode fazer na vida de alguém? Você sabe a diferença que você pode fazer na vida de alguém? Tem um amigo que ele é pastor em Divinópolis. Esse amigo, meu irmão, ele custou a firmar na fé, meu irmão. E ele levantava, daqui a pouco, pum, caía de cara. E vinha rastejando, quando ele firmava, ele pum, caía de cara de novo. Ele um dia falou assim, eu não quero ser mais crente não. Eu já tentei, eu peco, eu erro, não sei mais o que, desisti. 2 irmãos da igreja. Esses 2 irmãos eram porteiros na igreja que eu era da época. Irmãos que não pregavam, irmãos simples, esses irmãos falaram com ele, você não vai deixar de ser crente não. Esses irmãos ficaram na cola dele. O irmão Zé Antônio e o irmão Zé Antônio e eu esqueci o nome do outro. Ficaram na cola dele. Irmãos simples, ficaram na cola, não te vi na igreja, ia visitar, ia procurar, ia caçar ele, e não sei mais o que, o cara hoje é pastor, é uma bênção, sabe que diferença pode fazer na vida de alguém? Sabe para que Deus chamou? Para você ser bênção na vida de alguém. Às vezes você não está entendendo, por que Deus coloca tanta gente atrapalhada para aproximar de mim? Para você ser bênção na vida dela, para você ser um canal de bênção na vida dela, meu irmão. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai passar muito tempo, ela vai te encontrar em algum lugar e vai te falar, Deus te usou para caminhar do meu lado. Deus te usou para caminhar do meu lado. Deus está chamando aqui, Moisés aqui, te levando no deserto, está difícil, mas Deus está te preparando, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que você socorra pessoas. Eu vou mandar um vídeo no grupo da igreja, que eu esqueci o nome da substância que é produzida no corpo humano, quando você faz o bem para alguém. Quando você faz bem para alguém, eu acho que é serotonina, não sei, mas tem uma substância de bem-estar, de ânimo,
que é produzida quando você ajuda alguém. Quando você ajuda uma pessoa. Ajuda uma pessoa mais simples que for. Um idoso a atravessar uma faixa. Um cadeirante a atravessar uma rua. Paga um almoço para alguém. Faça uma coisa simples. Você já viu a sensação tão boa que dá? É interessante que Deus, Ele colocou essa sensação em nós. Não é quando você é servido, é quando você serve. É quando você faz. Deus já colocou o nosso corpo preparado para ajudar. É por isso que o egoísmo, a pessoa se fecha. A pessoa é uma pessoa amargurada. A pessoa é uma pessoa angustiada, não consegue arrumar namorada, não consegue casar, não consegue arrumar amigo, porque ele só olha para o próprio amigo. Quando ele olha para o outro, daqui a pouco é tanto de amigo, daqui a pouco aparece uma menina bonita querendo namorar com ele, eu feio desse jeito. Não é porque Deus teve misericórdia mesmo, varão. Sabe o que é isso? É socorrer o outro. Fique em pé no seu lugar.